Não há muito o que fazer na Antártica, exceto trabalho científico. Você poderia conferir a vida selvagem, como alguns pinguins e focas, e veria uma baleia ocasional nadando por aí. A Antártica é uma das maiores terras no nosso planeta, que só é habitada por cientistas e pesquisadores de todo o mundo. Esses cientistas cavaram um buraco através de um gelo bastante espesso para estudar o ar antigo e como a atmosfera se limpa. Eles usaram uma broca especial e cavaram um furo cilíndrico 140 metros abaixo da superfície. Parte desse gelo pode ter até 800 mil anos e é um bom indicador de como era o clima no passado. É como verificar anéis de árvores para determinar quantos anos tem uma determinada árvore, só que é um pouco mais complicado do que isso. Após a escavação, eles decidiram jogar um pouco de gelo no fundo do buraco para ver o que aconteceria a seguir. Foi então que ouviram alguns sons realmente incomuns. Parecia que os cientistas estavam em uma nave espacial viajando por um monte de obstáculos com muitas rochas esmagando umas às outras. Os barulhos mudaram ao longo da rápida descida do bloco de gelo, variando de uma tonalidade aguda e terminando com um som de batimento cardíaco grave. Os cientistas ficaram intrigados quando ouviram esse som pela primeira vez e jogaram mais um pouco de gelo apenas para descobrir que o mesmo tipo de som seria produzido, só que com algumas variações. Eles não sabiam dizer o que havia lá embaixo e, mais importante, por que esses sons eram produzidos. A Antártica possui alguns vulcões, muitos dos quais estão sob camadas de gelo super grossas. Os cientistas descobriram 91 vulcões e alegaram que poderia haver mais, potencialmente tornando-se a região vulcânica mais extensa do mundo. Enquanto faziam pesquisas científicas regulares, eles se depararam com muitas grandes figuras em forma de cone no subsolo, alguns soterrados sob 3 quilômetros de gelo. Alguns dos picos tinham mais de 900 metros de altura e dezenas de quilômetros de diâmetro. Mas na superfície, a Antártica é tão plana quanto uma folha de papel. Os cientistas podem ter jogado aquele bloco de gelo dentro de um vulcão real, mas é improvável. Mesmo que a presença subterrânea do vulcão tenha sido descoberta por acidente, há uma pequena chance de eles estarem realmente em cima de um vulcão onde sua estação de trabalho foi configurada. É mais provável que eles tenham trabalhado em uma área onde estudar climas antigos é mais fácil e menos perigoso do que outros lugares. Eles coletam amostras de gelo e as estudam em laboratório. É como descobrir um inseto pré-histórico dentro do âmbar há milhões de anos, quando os dinossauros costumavam vagar pela Terra. Mas em vez de pequenos insetos, os cientistas estudam poeira antiga, bolhas de ar, sais marinhos, cinzas vulcânicas e qualquer outra coisa que possa ter vindo do meio ambiente. Eles podem praticamente dizer como era o clima no passado. Essas amostras de gelo podem revelar que o manto de gelo ocidental da Antártica derreteu quando o clima da Terra aqueceu. Se isso aconteceu, então é provável que aconteça novamente. Isso significaria o aumento do nível do mar, afetando cidades costeiras e pequenas ilhas remotas. Mas os cientistas não têm certeza se é verdade, apesar de existirem algumas evidências que apoiam essa teoria. O processo de estudo de amostras de gelo pode levar uma semana ou até um ano, dependendo do que encontrarem. A amostra é esmagada ou derretida pouco a pouco. E como aqueles anéis de árvores, quanto mais profunda a camada, mais voltamos no tempo. Para estudar bolhas antigas presas no gelo, os pesquisadores precisam esmagar as amostras sob um exaustor a vácuo para manter o ar atmosférico fora enquanto extraem o ar e o colocam em frascos. Existem vários instrumentos e dispositivos para estudar as amostras de gelo, mas como é tão sensível a danos, cada medição deve estar em um ambiente controlado para que nada seja comprometido. Os cientistas têm que usar vestimentas adequadas e muitas camadas de luvas, além de constantemente se ventilar. Mesmo algo tão pequeno e insignificante quanto uma impressão digital pode arruinar uma amostra. Eles procuram por certos padrões para ver mudanças na composição e temperatura da atmosfera, mas jogar alguns blocos de gelo em um buraco não seria tão ruim. A razão pela qual aquele fez um som tão peculiar é a mesma que faz um carro em movimento soar diferente quando está buzinando do que quando está parado. A palavra científica para isso é o efeito Doppler. É uma mudança óbvia na frequência de uma onda em relação a um observador que está se movendo em relação à fonte da onda. O efeito não significa que a frequência do som em si é alterada, ela simplesmente muda. E isso pode ser dito sobre outros tipos de onda, como água e luz. Mas as ondas sonoras são as mais populares quando se trata do efeito Doppler.
Então, quando os cientistas soltaram aquele bloco de gelo no fundo do buraco, as ondas sonoras voltaram para cima e saltaram ao redor do tubo estreito que eles perfuraram. É por isso que eles receberam o som de piu-piu. Não esqueçamos que esse bloco de gelo viajou 140 metros abaixo de nós. Navios de petróleo cavam buracos na crosta oceânica que vão milhares de metros abaixo da Terra. O poço super profundo de Kola, na Rússia, é o buraco mais profundo já feito por humanos. Vai mais de 12.200 metros abaixo da superfície e levou quase 20 anos para chegar em 12 quilômetros. Abaixo dele está apenas metade da distância até o manto. Em termos de toda a Terra, esse buraco muito profundo está literalmente arranhando a superfície. Este não era um buraco para cavar petróleo e também não estava no oceano. A perfuração foi interrompida em 1992, quando os engenheiros descobriram que as temperaturas estavam 37 graus Celsius mais altas do que haviam previsto. E então, o projeto foi abandonado e é apenas um buraco estéril agora. Mas esse é o mais próximo que cavamos do centro do planeta. O assustador é que alguns dos trabalhadores do local podiam ouvir vozes vindas de seu interior. No Iêmen, existe um antigo buraco de Barhout, no leste do país, no meio do deserto. Na verdade, está mais perto de Omã do que da capital Sanaa. Esse buraco confundiu especialistas e moradores locais. Ao contrário dos buracos na Rússia e na Antártica, ele não foi feito pelo homem. Ou foi? Já existe há muitos anos e os moradores locais tentam manter distância dele. Eles nem gostam de falar sobre o poço, já que afirmam que traz má sorte para aqueles ao seu redor ou para quem pronuncia seu nome. Eles afirmam que foi criado como uma prisão para espíritos, mas muitos descartam isso. O buraco tem 30 metros de largura e algo entre 100 e 200 metros de profundidade. Você também pode ouvir sons estranhos vindos do seu interior. Mas, de acordo com alguns cientistas, o poço tem pouca ou nenhuma ventilação e mal tem oxigênio lá embaixo. Portanto, é improvável que alguém ou alguma coisa viva lá. Foram captados alguns sons de resmungos baixos em março de 2016 na Depressão Challenger, que fica na Fossa das Marianas. Alguns desses resmungos foram seguidos por gritos. Esses sons foram captados por um período de semanas, usando um microfone encapsulado em titânio para que a imensa pressão do ponto mais baixo da Terra não o esmagasse. Ele teve que ser baixado lentamente, já que lá tem 1000 vezes a pressão atmosférica do nível do mar. Durante 23 dias inteiros, o microfone gravou sons típicos de baleias passando e barcos navegando em cima, e até estrondos de terremotos próximos. Mas eles ainda não conseguiram determinar o que causou aqueles sons iniciais. Os pesquisadores não conseguiam entender se o barulho do fundo da Fossa das Marianas era causado por humanos ou era natural. Eles também queriam saber se esses sons afetavam a vida marinha, como golfinhos e baleias que dependem da ecolocalização, mas ainda não conseguiram descobrir. Os cientistas estimam que o oceano é cerca de 10 vezes mais barulhento do que era há 50 anos. Com os desenvolvimentos tecnológicos na navegação, submarinos e construção subaquática, o oceano só ficará mais e mais barulhento com o tempo. As auroras boreais vêm com sons dos quais ninguém fala. Eles geralmente são audíveis quando as auroras estão em sua presença mais poderosa. Os cientistas sempre ficaram intrigados com o que causa o fraco estalo e crepitar, mesmo estando muito acima de nós. Usando microfones especiais, descobriram que os sons vinham de apenas 70 metros acima de nós, o que é bem baixo. Eles são causados por cargas elétricas ganhando energia em uma região específica das auroras. As cargas elétricas são perturbadas por tempestades magnéticas que criam as auroras boreais. Como resultado, algumas pequenas faíscas são liberadas na atmosfera, causando o fraco ruído de crepitação e estalo.